A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a essa aula que está incrível. A gente vai falar sobre as traduções que temos hoje disponíveis que nos ajudam a entender melhor a voz de Deus, aquilo que Deus quis transmitir ao seu povo através da sua bendita palavra. As traduções, elas são muito úteis se você se valer de traduções literais e de traduções baseadas no significado para fazer comparações. Isso vai te ajudar muito na interpretação do texto bíblico e é isso que a gente vai ver nessa aula. Mas primeiro a gente precisa ver o fundamento, a gente precisa ver o processo, entender um pouquinho daquilo que é o processo da tradução de um texto bíblico. Em primeiro lugar, o trabalho do tradutor é reproduzir o trabalho de qualquer tradução, e o trabalho do tradutor é reproduzir da maneira mais exata possível o significado da mensagem. Tá? Esse é o objetivo, é reproduzir da maneira mais exata possível o significado da mensagem. Ele lê o texto bíblico no original e ele procura saber, entender qual foi a mensagem, qual foi o significado dessa mensagem. Ele precisa transmitir na nossa língua, na nossa cultura, para a nossa época, a mensagem que Deus falou ao seu povo, em uma outra língua, em uma outra cultura, em uma outra época. Então, essa é a definição de tradução. Esse é o objetivo da tradução, é reproduzir da maneira mais exata possível o significado da mensagem original, aquilo que Deus falou lá atrás, como reproduzir isso hoje na nossa língua. Ele lê o texto no grego, ele lê o texto no hebraico, entende esse texto, ele compreende esse texto e depois ele expressa esse texto na nossa língua. A gente chama isso de 2 passos da tradução. Primeiro passo é entender o texto no original e o segundo passo é expressar essa mensagem que você entendeu aqui na língua para a qual você está traduzindo o texto bíblico. Então, isso é traduzir, isso é tradução. A tradução, ela pode ser literal, também chamada de tradução formal, e ela pode ser baseada no significado, também chamado de tradução dinâmica. Aqui na literal, no passo 2, o autor, normalmente, ele vai traduzir assim, ó, se você tem uma palavra no grego, você tem aqui uma frase no grego, então ele traduz palavra por palavra, correspondente. Ele vai traduzir o correspondente, palavra por palavra, no português, por exemplo. Palavra por palavra no português. Essa é a tradução formal ou literal. Ele traduz palavra por palavra. Ele não pega o entendimento ele não foca no entendimento do texto. Ele se preocupa em manter a estrutura do texto original e colocar as palavras correspondentes. Por exemplo, aqui em Marcos capítulo 2, verso 19, na versão Almeida Revista e Corrigida, o tradutor ele colocou da seguinte forma: ele leu o texto original e ele reproduziu esse texto na nossa língua assim. E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar? Aí você me pergunta, essa palavra aqui que eu sublinhei, filho das bodas, o que é filho das bodas? Filho das bodas é uma expressão idiomática que significa convidados de um casamento. Mas o tradutor, quando traduziu esse texto,
literal, de modo formal, de modo literal, ele sabia muito bem que seus ouvintes, na sua maioria, não iriam compreender o que significaria filho das bodas. A dúvida iria surgir. Ele sabia muito bem disso. Mas ele escolheu colocar essa palavra, essa expressão, porque na hora de traduzir do grego para o português, ele tem aqui a palavra filho em grego e ele colocou a palavra correspondente no português. Ele tem a palavra aqui das bodas, ele colocou o correspondente no português. Então, aí a palavra ficou filho das bodas. Isso é uma expressão idiomática, característico do texto grego. Mas ele sabia que você não iria entender. Ele sabia que muitas pessoas iam ter dificuldade de entender. Mas por que faz isso? Justamente para poder preservar o texto original, para ficar mais próximo do texto original. Isso é uma escolha. Todo tradutor, quando ele vai traduzir o texto bíblico, ele faz essa escolha. Para que você entenda melhor, a gente vai aqui para o passo 2, que fala sobre a tradução baseada no significado do texto. E você vai entender bem com esse exemplo. Aqui eu coloquei o texto de Marcos capítulo 2, versículo 19. E aqui embaixo o mesmo texto, Marcos capítulo 2, versículo 19, só que na tradução da linguagem de hoje. Olha como ficou a tradução na linguagem de hoje. O mesmo texto. Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Veja aqui, os filhos do noivo, na versão Almeida Revista e Corrigida, foi agora traduzido na linguagem de hoje, por convidados de um casamento. Então, esse texto aqui foi modificado. O significado é o mesmo? Exatamente o mesmo. Qual tradução está errada? Nenhuma delas. Mas essa tradução aqui embaixo ajuda o leitor no entendimento do texto bíblico. O tradutor aqui, na hora de traduzir, como a tradução linguagem de hoje é uma tradução baseada no significado, é uma tradução dinâmica, ele tem como prioridade colocar o significado das palavras, não a correspondência do texto grego, do texto original, tá? Da língua original. Ele não tem essa preocupação acima de tudo. A preocupação dele não é manter as expressões idiomáticas, não é manter a estrutura do texto, a estrutura gramatical do texto grego, não é manter as palavras desconhecidas. A intenção do tradutor aqui na linguagem de hoje é justamente expressar o significado hoje daquilo que Deus disse para o seu povo em uma outra época, em uma outra cultura, em um outro tempo. Então, veja só que se a gente tiver o entendimento daquilo que o tradutor tinha como intenção na hora de traduzir o texto, você consegue ter uma percepção melhor do texto bíblico. Então, toda vez agora que você for ler um texto bíblico, note se há palavras com essas expressões idiomáticas, se há aqueles textos mais difíceis, mais rebuscados, com uma estrutura muito diferente do português. Por exemplo, textos que dizem assim, disse Jesus. Já é porque o autor está preocupado em manter a forma do texto original, porque no grego o sujeito vem depois
do verbo. Então disse, é verbo, sujeito, Jesus. Disse Jesus. Mas na nossa língua, o sujeito ele vem antes do verbo. Por exemplo, se eu falar, o pastor disse, está certo. Agora, se eu digo, disse o pastor, não é alguma coisa muito comum do nosso meio. A língua portuguesa, a nossa língua, a língua que a gente, a corriqueira, fala, coloca o sujeito sempre na frente do verbo. E por que nas traduções mais baseadas no significado, as traduções mais modernas, colocam o sujeito na frente? Porque elas não têm preocupação de manter a estrutura do texto grego, mas sim expressar o significado na nova língua, na língua alvo, que é a língua para a qual está sendo traduzido o texto bíblico. E aqui no passo 4, a gente vai ver que existem versões que podem prejudicar, como também empobrecer o texto bíblico. Na primeira aqui, a tradução literal de Filipenses 4:13, que é posso todas as coisas naquele que me fortalece, pode trazer um entendimento contrário àquilo que diz justamente o texto, que é um texto que fala sobre tribulações, provações, adversidades. Então esse texto pode ser entendido de tal forma que o crente começa a pensar que ele não vai passar por tribulação alguma, de adversidade alguma, porque ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Então esse texto pode trazer um entendimento errado. Numa versão mais moderna, numa versão, por exemplo, da Bíblia A Mensagem, o texto já vai dizer que na força do Senhor eu posso vencer todas as adversidades. Então, na minha opinião, o texto mais dinâmico, mais baseado no significado, ele expressa melhor aquilo que Deus quis dizer ao seu povo através da sua palavra, aquilo que o apóstolo Paulo quis expressar à igreja. Porque o texto fala justamente sobre tribulações. E sim, na força do Senhor, nós conseguimos suportar as tribulações e não isenção dessas tribulações de forma alguma. Agora, também tem o caso em que uma tradução baseada no significado pode empobrecer o texto. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Só que uma tradução mais moderna, uma tradução mais baseada no significado, vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, com a ajuda de Deus. Então ele pega misericórdia, e traduz como ajuda de Deus. Ele traduz como ajuda de Deus. Agora, misericórdia, nada tem alguma relação com a ajuda de Deus? Tem. Só que é muito limitado. Traduzir o texto aqui de Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, com a ajuda de Deus, é você empobrecer muito o texto. Então, há casos, sim, em que o texto, baseado no significado, vai empobrecer, vai ajudar na leitura, vai te ajudar a entender melhor o texto bíblico, principalmente alguém que não tem muito costume com o texto mais rebuscado, com aquela linguagem bíblica mais antiga, vai ajudar muito, mas pode empobrecer demais o significado de uma palavra como essa, uma palavra teológica, misericórdia. É uma palavra que tem tanto significado que você faz estudos bíblicos e pregações só em cima dessa palavra. E como eu vou traduzir com a ajuda de Deus? Simplesmente a ajuda de Deus. Misericórdia não é só a ajuda de Deus.
tá? Pode ser um aspecto da misericórdia de Deus. Então, tem esses casos aqui, quando uma versão pode prejudicar o significado do texto. Sim, uma versão pode prejudicar, como pode ajudar no significado do texto. E qual é a grande dica aqui? É que você compreenda isso. Aqui a gente vai para o passo 5, as traduções. Tem 5 traduções que eu coloquei aqui, que são as traduções que você precisa ter com você, precisa conseguir acessá-las através de um site, você precisa comprar essas Bíblias, essas versões. Você pode chegar na livraria e pedir a Bíblia mais simples, mais barata que tiver, só que nessas traduções aqui. Então você precisa ter uma tradução com você da Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Tradução na Linguagem de Hoje e Bíblia A Mensagem. Essas 5 versões você precisa ter. E por quê? Porque você vai comparar as versões daqui para lá, literal, e vai crescendo, vai se tornando cada vez menos literal, e aqui já é mais baseada no significado do texto. Então você precisa comparar essa versão aqui, essa versão, com essa, com essa, com essa. Sempre assim, os opostos. Você vai comparar essa versão com essa aqui. Sempre assim. Você comparar uma versão, você compara versões literais com versões baseadas no significado. Então essas 5 versões você precisa ter para o estudo do texto bíblico. É muito importante, porque em alguns momentos, como a gente já viu aqui, você vai precisar ter uma versão literal. Em outros momentos, você vai precisar ter uma versão mais baseada no significado. Na verdade, ter as duas são importantes, porque você vai perceber a diferença entre elas e vão surgirem as dúvidas. E isso é importantíssimo para a sua pesquisa do texto bíblico. Então, a gente vai às considerações aqui finais. Olha, uma tradução exata, eu disse, uma tradução exata, não é a que segue fielmente a forma, tá? Não significa que é a que segue fielmente a forma da mensagem original. Não significa, porque o autor seguiu a forma da mensagem original, não significa que ela seja exata, mas a que expressa da maneira mais exata o seu significado. O importante de toda tradução é conseguir expressar na língua para a qual o autor está traduzindo a mensagem de forma mais fiel possível, mais exata possível do que está no original. Mas nem sempre seguir a forma, o formato, a estrutura, as questões idiomáticas vai significar para a gente que está lendo o texto traduzido, vai significar para a gente a garantia da mensagem fiel que Deus desejou transmitir. E ainda, ideias desconhecidas. A Bíblia está cheia de ideias desconhecidas. Essa daqui é uma, filho das bodas. É uma expressão idiomática, mas também está cheia de expressões relativas à época. Por exemplo, altar, sacerdote. Eu dei exemplo aqui de altar. Altar, sacerdote, levita. Não sei. O que significam essas palavras? A gente vai precisar consultar no dicionário bíblico para saber. Então, o tradutor, ele deve ter essa preocupação e essa escolha também. Porque, como a gente viu aqui, às vezes é intencional. O tradutor ele tem a intenção de preservar o texto original e coloca palavras características da época. Então, por exemplo, se na sua Bíblia está a palavra altar,
ela poderia, ou melhor, numa Bíblia mais baseada no significado, essa palavra pode ser substituída por uma frase, lugar onde se faziam sacrifícios a Deus. Então você tem a substituição. E o conselho final aqui é use várias versões da Bíblia. É muito importante que você use várias versões da Bíblia. Porque quando você usar várias versões da Bíblia, você vai notar as diferenças. E às vezes podem te surgir dúvidas. E esse conselho final aqui é use comentários bíblicos. São as duas ferramentas principais do intérprete da Bíblia. Versões diferentes, versões variadas, versões literais e versões baseadas no significado e comentários bíblicos. As dúvidas vão surgir e você vai precisar ter comentários bíblicos. Cada comentário bíblico tem a sua característica. Então, quanto mais comentários bíblicos você conseguir, é melhor também. Então, consulte esses comentários que você vai ser esclarecido da dúvida. Como também faça todos os estudos que a gente já indicou, tudo quanto a gente já indicou a respeito do texto bíblico, como ler o contexto, como entender o propósito e o objetivo do livro, tudo isso vai te ajudar a entender melhor a Bíblia Sagrada. Mas essa aula aqui é sobre as versões da Bíblia e se você entender bem o que é uma versão literal, o que é uma versão baseada no significado, quando você pegar o texto bíblico para ler, você vai notar logo que o autor escolheu preservar o texto antigo. E como ele escolheu preservar o texto antigo, o texto carrega consigo toda a estrutura da língua, tanto grega como hebraica, a estrutura gramatical, as palavras idiomáticas e as palavras desconhecidas que fogem ao nosso universo. Há palavras, por exemplo, que são ditas e coisas que as pessoas que moram em outros países conhecem muito bem e a gente aqui não conhece. Animais que vivem naquelas regiões que as pessoas de lá conhecem, que vivem, por exemplo, no Polo Norte ou nos Estados Unidos e que as pessoas de lá conhecem muito bem esses animais e nós que estamos aqui no Brasil não conhecemos e não temos muita ideia de como são determinados objetos, como são a aparência ou então o comportamento de alguns animais, mas o texto o formal, o texto literal, ele escolhe, o tradutor faz essa escolha na hora de traduzir o texto bíblico. E se você tiver esse entendimento, se você perceber isso na hora de ler a Bíblia Sagrada, você vai conseguir ter um resultado muito melhor no seu entendimento do texto bíblico. Tá ok? Eu espero que essa aula tenha sido de grande bênção para você, que Deus te abençoe ricamente, fique na paz do Senhor Jesus e um forte abraço.